Olá, eu sou Dead Joe, o seu mensageiro das sombras. Existem presenças que não chegam com barulho. Elas não batem à porta, não anunciam a própria existência. Elas esperam. O tempo é o convite. O silêncio é o aviso ignorado. Este é o 8º capítulo do Decálogo Sombrio do Dead Joe, o arquivo do visitante do 10º minuto. Os primeiros registros desse arquivo surgiram de forma dispersa, quase banal. Pessoas relatavam uma sensação estranha ao permanecerem sozinhas por tempo demais. Nada acontecia nos primeiros minutos. O ambiente permanecia normal. Mas algo mudava depois de um intervalo específico. 10 minutos exatos, não mais, não menos. Em 2007, em um apartamento pequeno na zona central de uma grande cidade, um estudante de arquitetura chamado Marcelo decidiu testar o silêncio absoluto como exercício de concentração. Desligou aparelhos eletrônicos, fechou janelas, apagou as luzes e sentou-se no chão da sala. Nos primeiros minutos, apenas o som da própria respiração. No 10º minuto, sentiu a mudança. Não ouviu nada, mas teve a certeza de que não estava mais sozinho. Marcelo descreveu a sensação como uma alteração no espaço. O ar parecia mais denso, a sala parecia menor. Ele abriu os olhos e percebeu algo estranho. O silêncio não era mais natural, era forçado, como se estivesse sendo mantido. Assustado, ele saiu do apartamento. Nos dias seguintes, decidiu repetir o experimento, sempre registrando o tempo. Em todas as tentativas, a sensação surgia no mesmo intervalo. Nunca antes, nunca depois. Sempre no 10º minuto. Relatos semelhantes começaram a aparecer em fóruns antigos, principalmente entre pessoas que trabalhavam em turnos noturnos, vigias, cuidadores, estudantes solitários. O padrão se repetia: isolamento, silêncio prolongado, presença percebida após o mesmo intervalo de tempo. Alguns relataram algo ainda mais perturbador. Após o 10º minuto, objetos pareciam ligeiramente deslocados. Não o suficiente para serem notados de imediato, apenas o bastante para gerar dúvida. Uma cadeira fora do lugar. Uma porta que parecia mais aberta do que antes. Em 2010, um caso chamou a atenção. Um técnico de segurança chamado Roberto analisava imagens de câmeras em um galpão industrial desativado. O local ficava completamente vazio após as 10 da noite. Em uma das gravações, Roberto percebeu algo incomum. Após exatamente 10 minutos de gravação contínua, em um mesmo ambiente vazio, a imagem sofria uma leve distorção. Nada aparecia, mas o enquadramento parecia diferente, como se algo tivesse ocupado o espaço sem ser visto. Roberto começou a marcar os horários. Sempre no mesmo intervalo, a mesma alteração. O fenômeno não se repetia em gravações mais curtas, apenas quando o tempo passava dos 10 minutos. A partir desse ponto, o arquivo passa a registrar algo ainda mais inquietante. Pessoas que permaneceram mais tempo começaram a relatar pensamentos que não pareciam próprios. Ideias que surgiam do nada. A sensação de estar sendo observado não de fora, mas de dentro. Em 2014, uma terapeuta chamada Helena reuniu relatos de pacientes que sofriam crises de ansiedade noturna. Muitos descreviam experiências semelhantes sem nunca terem se encontrado. A mesma sensação de presença, o mesmo intervalo de tempo. Quando questionados sobre quanto tempo ficavam em silêncio antes da crise, a resposta se repetia: cerca de 10 minutos. Helena passou a observar algo curioso. Quanto mais as pessoas tentavam ignorar a sensação, mais intensa ela se tornava. Mas quando alguém reconhecia mentalmente a presença, mesmo sem vê-la, algo mudava. O ambiente parecia responder. O silêncio ficava mais profundo. Um dos relatos mais perturbadores veio de um escritor solitário que buscava inspiração em isolamento total. Ele descreveu que, após o 10º minuto, sentia como se alguém estivesse lendo seus pensamentos antes mesmo que ele os escrevesse. Em uma noite específica, ouviu passos atrás de si. Não se virou. Quando decidiu olhar, não havia ninguém, mas a sensação permaneceu por dias. Os documentos mais recentes sugerem que o visitante do 10º minuto não se manifesta como forma, som ou imagem. Ele se manifesta como permanência. Ele não entra. Ele percebe que já estava ali. Teorias surgiram. Privação sensorial. Efeito psicológico do silêncio. Mas nenhuma explicação responde por que o intervalo é sempre o mesmo. Nem porque pessoas que nunca ouviram falar do arquivo descrevem a experiência com detalhes idênticos. Existe uma hipótese não oficial nos documentos finais, a de que o visitante não se move no espaço, ele se move no tempo. Ele não chega, ele é alcançado.
Talvez por isso ele só seja percebido quando alguém permanece tempo suficiente. Talvez o silêncio seja apenas a condição. Talvez o 10º minuto seja o ponto em que algo se alinha. Antes de encerrar este arquivo, eu preciso dizer algo. Se você já ficou tempo demais sozinho, em silêncio, e sentiu que algo mudou, talvez você não estivesse imaginando. Compartilhe este vídeo, comente, curta. Essas interações ajudam este canal a continuar trazendo arquivos como este à luz. Se inscreva no canal Decálogo do Dead Joe e assista aos outros capítulos. Cada arquivo se conecta ao próximo. Eu sou Dead Joe e este foi o 8º capítulo do Decálogo Sombrio. Se você decidir ficar em silêncio, conte os minutos.